Salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais este vídeo de cultura racional. Vou dar sequência na página 44. Estude os livros Universo em Desencanto. Se você ainda não os tem, né? Você pode adquirir no www.culturaracional.com.br. Ninguém podia nem estava ao alcance de ninguém imaginar uma coisa que estava longe do seu alcance, porque quando aí nasceram já encontraram o mundo formado pelas multiplicações de gerações, de forma a criar uma infinidade de formas imaginárias. Eu imagino que o mundo foi feito assim, por isso, por aquilo ou por aquilo outro, e assim sucessivamente, sem base, sem lógica, sem pé, sem cabeça, sem princípio, nem fim. Tudo baseado na inconsciência de coisas imaginárias, de formas que assim ficaram vivendo nesse entrave de vida por não saber o porquê da vida, vivendo através de experiências para acertar aparentemente, que o certo aparente é uma das causas dos desacertos e dos desequilíbrios. E assim formaram este conteúdo alegórico como um carro cheio de alegoria e que não tem nada que se aproveite. Tanto enfeite, tantas aparências e o melhor do melhor ninguém sabia. Que a pergunta sempre foi irrespondível. Quem sou e por que eu assim sou? Você sabe? Desafio quem me diga, porque ninguém nunca disse o porquê todos assim são e o porquê que eu assim sou e o porquê tudo assim é. Muitos ainda diziam: eu queria saber de que forma, de que maneira e por que eu vim ficar assim como eu sou. Ninguém respondia. Então, o ponto de vista cruciante de todos era saber de onde veio e para onde vai. Ninguém sabia e dessa maneira todos estavam por conhecer e saber o porquê de seu ser assim ser. Era uma luta entre todos. Não há quem diga quem eu sou e o porquê eu assim sou. Era isso que eu queria saber, de onde vim e para onde vou. Então acabavam todos ficando no ar, e dessa forma ninguém podia consolidar coisa nenhuma. Somos tudo e nada somos, porque não sabemos o porquê assim somos. Porque não sabemos o porquê o mundo assim é. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. Dessa forma, somos tudo e nada somos, porque não sabemos a razão do porquê assim somos. E se nós não sabemos o que somos, não sabemos como organizar tudo que for preciso e necessário para o nosso bem-estar. Não podemos saber organizar, porque primeiramente devíamos saber o que somos para depois sabermos organizar. Se nós não sabemos o que somos, não podemos também saber organizar o certo. E assim o mundo inteiro tocando este realejo, noite e dia, e muitos caindo na realidade da vida. Se nós soubéssemos o porquê da vida, endireitaríamos a vida, por saber o porquê dela. Por não sabermos o porquê dela é que somos sofredores. E assim o mundo se tornou um jardim de infância. Um jardim de infância porque vivem aprendendo a vida inteira, para no fim nada de certo saber a seu respeito, e a respeito do mundo em que vive. E por ser um jardim de infância é que sempre viveram de experiência, experimentando tudo para acertar aparentemente e verdadeiramente não. Então o mundo se torna um verdadeiro jardim de infância, como assim todos no curso primário. Jardim de infância por quê? Porque ninguém nunca soube de onde veio nem para onde vai. Jardim de infância por quê? Porque ninguém nunca soube por que assim é. Jardim de infância por quê? Porque até hoje ainda estava uma infinidade de mistérios para serem solucionados e a vida sendo considerada um enigma, que ninguém nunca pôde decifrar o porquê da vida, porque ninguém nunca pôde saber a origem da vida. Então, jardim de infância, por viver em um mundo sem saber o porquê dele. Por viver em um mundo sem saber por que vive, por viver em um mundo sem saber o porquê da vida, por viver em um mundo sem saber o porquê o mundo assim é, por viver em um mundo sem saber o porquê todos assim são, por viver em um mundo sem saber como foram feitos assim e por que foram feitos assim, e antes de serem assim o que foram, e qual foi a causa que deu o motivo de serem assim, sendo dessa forma o mundo um verdadeiro jardim de infância. Ninguém sabe como foi feito e por que foi feito.
todos por saber a coisa mais essencial da vida, conhecer a sua origem e entrar em contato com o seu verdadeiro mundo de origem. Porque conhecendo a origem, conhece tudo. Então deixa de ser jardim de infância, mas uma infância desenvolvida somente nas aparências. O desenvolvimento das aparências e as aparências nunca puderam resolver o conhecimento da realidade da originalidade da vida. Jardim de infância porque ninguém sabe o porquê que existe. Jardim de infância porque ninguém sabia a causa de todos os feitos que existem nesse mundo. Então ninguém sabia a causa de coisa nenhuma. E por não saber, sofriam muito por viverem num jardim de infância que não sabiam o porquê desse jardim. Desenvolveram muito, progrediram muito, mas aparência só. Quem vive de aparência sofre muito, padece muito. É um verdadeiro martirizado da vida. Martirizado pelas aparências, martirizados por a vida ser de aparências, e nas aparências está o vazio, está o negativo e não o positivo. Dessa forma, a vida se tornou um verdadeiro inferno, por tudo ser aparência, por tudo ser fantasia, por tudo ser sonho, e o resultado é esse que está aí, a falta de entendimento. Todos desentendidos aparentam ser muito entendidos, mas na vida das aparências, e aparências não são realidades construtivas, e por não ser é que as mudanças são constantes, e por não ser é que tudo se acaba, e por não ser é que tudo por si mesmo se destrói. As aparências por si mesmas se destroem, e por isso tudo se acaba. Aí com essa vida aparente, sem saber o porquê dela, e por ser uma vida aparente, de repente fica sem ela. Por ser uma vida aparente, de repente perdem-na. Por ser uma vida aparente, uma vida passageira, de pouca duração. O mundo do encanto, o mundo das aparências. O encanto é aparência só, e por isso tudo se transforma, acabando de uma maneira e se transformando em outra, e por isso tudo muda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje a vida é interpretada de um jeito, de uma forma, amanhã já é de outro jeito, de outra forma. E assim são as mudanças constantes da vida. Então viviam de uma maneira contra si mesmo. Sim, porque tudo se acaba e por isso tudo envelhece. E quem vive assim vive contra si mesmo, por ir se destruindo por si mesmo. Quem se destrói por si mesmo vive contra si mesmo, porque tudo regride, porque tudo envelhece e tudo se acaba. Então todos viviam contra si mesmo nesse curso primário, sem saber porquê e julgando no entender das coisas que a matéria seria uma das coisas de mais grandiosidade da vida. Então abusavam de tudo, esqueciam que tudo tem limite e julgavam o erro como certo e o certo como erro. Dessa maneira, nesse jardim de infância, tinham que penar muito, sofrer muito por serem infantis, por não conhecerem o verdadeiro certo. Desconheciam o verdadeiro certo, hoje conhecem. De formas que a vida alcançou o alto grau de agonia e desespero por não saber o porquê da vida. Uma sabedoria verdadeira alcança tudo, de paz, amor e fraternidade e a salvação de todos. E como infantes, num jardim de infância, todos estavam longe de sair deste período de infância. O infante é aquele que de verdade nada sabe sobre si, sobre coisa alguma. Então, vivendo desta maneira, o sofrimento tinha que ser abrasador, todos dentro de uma fogueira sem saber porquê. Assim a vida formou-se no desenvolvimento das aparências, porque como sabem e já conhecem, a vida verdadeira não é essa. E o porquê do desmoronamento dessa vida passageira. A vida passageira, a vida das aparências. E quem vive de aparências não sabia o porquê vivia. Julgava a vida ser essa mesma, mas sempre em contradição consigo mesmo, por não suportar o sofrimento. Se a vida fosse essa mesma, ninguém sofria. Por a vida não ser essa, é que todos sofrem. E assim o mundo vem há muito nessa evolução estrondosa de lapidação do nada. Lapidação sim, porque tudo se acaba. Se acaba por tudo ser aparência. E assim vejam a grande articulação da vaidade dos que não conhecem o porquê assim são. Então julgavam ser o que não são, pela vaidade das aparências. Das apresentações, aparentando sempre aquilo que não é. Então, o mundo, para que todos chegassem à conclusão da realidade do verdadeiro ser,
vem passando a humanidade por uma infinidade de mudanças. Mudanças essas para o curso natural da vida das aparências, lapidando sempre todos para melhorar o estado de todos. Como agora chegou outra transformação, a fase racional, a fase de recuperação geral dos que ainda estão em condições de serem recuperados. E assim é a vida, aparentemente parece tudo. E assim é a vida, aparentemente parece que tudo cresceu, e por aparentemente parecer que cresceu, está aí o sofrimento, que ninguém está aguentando com ele. Cresceu sim o sofrimento. E assim o mundo ficou enquadrado neste encanto que julgavam que não tinha mais solução, e a vida se terminou assim, e que nem adiantava se aprofundar nos mistérios da vida, que nunca encontraram e nem poderiam encontrar a solução real da vida, e cada qual com o seu ponto de vista mais estarrecedor, de acordo com o seu grau de mediocridade. Como quem diz, nós somos os donos do mundo e aqui estamos para fazer e desfazer. A mentalidade superou todos os sentidos de falta de conhecimento de si mesmo. Pelo desrespeitoso modo e pelo desrespeitoso ponto de vista de se julgar ser aquilo que não é e que de forma alguma podia ser. Passando por cima de tudo, por desrespeito a tudo, como quem diz, quem fez este mundo foi eu e ninguém mais do que eu. A mentalidade superou de uma forma tal, porque daí gerou desequilíbrio de uma forma tal que se generalizou universalmente, por ter o ponto básico da vida, a matéria, e por não ser o ponto básico da vida, por si mesmo se destrói. Mas a mente humana é, como já sabe, desregulada, devido serem filhos de uma natureza que não regula. Mas agora todos encontraram todas as respostas precisas e as não precisas para o equilíbrio de toda a humanidade e a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional, já muito em contato com a Terra, desde que entrou a fase racional para a recuperação do animal racional. Essa fase veio para conduzir todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo assim chegando em sua época propícia para conduzir o animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque há muito animal racional não vinha mais aguentando os males do corpo e os males da vida, chegando assim ao fim da fase do animal racional e entrando a fase racional. A vida do animal já se tornava insuportável, ninguém mais estava aguentando o peso da evolução do progresso da fase do animal. Como agora todos, não sabendo como se conter pelo que se passa universalmente, a vida desafinou-se de uma tal forma que ninguém consegue afinar a vida. A vida só será bem vivida quando estiver bem afinada. E para afinar a vida, somente o que está em suas mãos é que vai dizer a todos de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. E o porquê do grande desarranjo, de descontentamento das horas que atravessam o mundo, que ninguém sabe como se conter para viver. A vida se tornou um pesadelo, pesadelo de olhos abertos. O medo tomou conta de todos e o pavor de muitos, chegando a ponto de desabrigo espiritual, por a missão dos espíritos ter terminado, quando terminou a missão espiritual. Então ficaram todos desprotegidos de tudo, e por ficarem desprotegidos de tudo é que aí estão da maneira em que estão, porque coisa alguma serviu para o equilíbrio de todos. Tudo existente nada adiantou, por não conseguir o equilíbrio geral, por tudo nada ter adiantado, o desequilíbrio monstruoso imperando, demonstrando e provando que coisa nenhuma concorreu para o bem e para a paz de todos. Se tudo isso que existe e existiu concorresse para o bem, para a paz de todos, todos viviam em paz. Mas as aparências não podiam durar sempre. O resultado, esse desfecho no mundo inteiro, decepcionante. A vida passou a ser encarada como uma coisa sem valor e por isso, com a maior naturalidade e simplicidade, liquidam uns aos outros. Liquidam uns aos outros sem dó nem piedade, sem senso algum de responsabilidade. E assim hoje querem reparar os erros, mas adotaram tarde demais e tudo entrou nessa contradança.
mas acordaram tarde demais e tudo entrou nessa contradança que ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe o que faz por o acerto ninguém conhecer. Só depois que conhecerem o certo, só o certo é que pode decidir. O certo dos certos é a ligação de todos com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o mundo racional acerta o animal racional com a recuperação de todos para a fase racional. O certo é a fase racional porque a fase de animal já se acabou. E por isso o tudo de todos está em cima no mundo racional. O tudo de todos está em cima no mundo racional. O que todos querem e precisam está em cima no mundo racional. O verdadeiro equilíbrio da humanidade está em cima no mundo racional. O verdadeiro equilíbrio de todos está em cima no mundo racional. Então todos têm que se ligar em cima no mundo racional. O verdadeiro mundo do animal racional. O certo do certo de toda a humanidade está em cima no mundo racional, no mundo verdadeiro da origem do animal racional. O certo dos certos está na fase de cima, na fase racional. Então está aí as maneiras e os modos de se conduzir para a salvação de toda a humanidade. A forma é uma só, a forma é racional. A verdadeira razão de seu ser, que é de origem racional. Em cima estão todas as soluções que o animal racional conhecia. Em cima está tudo de bom, de belo, de lindo e de sublime, porque somente aí em cima é que pode transmitir todas as orientações precisas para o bom andamento da vida de todos. A segurança de todos, a garantia de todos, o equilíbrio está no mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então está aí tudo em suas mãos. É somente fazer a propaganda dia e noite para salvar o animal racional que está em apuros, mas não sabe por que todos assim ficaram. Propaganda de todas as maneiras, de todas as formas e jeitos, para o equilíbrio de todos, para ter o verdadeiro equilíbrio racional. Não podem mais perder tempo com asneiras e futilidades e leviandades. A vida mudou para todos. E assim racional tudo é, e animal racional é como estão vendo a decepção do mundo. E daí a forma correta e certa do redigir supremo a tudo e a todos é a voz do mundo racional, a voz da razão suprema do mundo racional, a voz do mundo racional para a salvação do animal racional. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Amanhã eu volto, né? Amanhã o título será a formação de todo o universo, energia transformada em seres, em micróbios, em vírus, microvírus, visíveis e invisíveis, e os microvírus invisíveis que se transformam em energia. Tudo começa em energia e termina em energia, sendo este nosso mundo energia deformada nessas 7 partes: água, terra, animais e vegetais, sol, lua e estrelas. Antes de assim ser, era energia pura, limpa e perfeita no mundo racional. Muito obrigada pela presença, né, por estar assistindo o vídeo. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, por gentileza. Se inscreva no canal para você ser notificada, né, de quando for ter novos vídeos. Salve, salve, salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.